Eu escolhi o assunto, o tema medicina, porque é um assunto que está presente nos meus livros, na minha obra. Eu trabalho com personagens pobres e os pobres geralmente têm problemas de saúde sérios. E eu tenho um particular interesse pela medicina e pela Idade Média. Então esses três assuntos convergem para os 5 volumes que eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro é esse livro, que é um curso de História da Medicina, que é um livro, uma introdução geral ao assunto. Mostra como que desde o início da nossa história da humanidade, nós tivemos esse cuidado de ter uma relação, de tratar o corpo doente, porque o corpo doente é uma alma doente. O segundo volume é essa História da Morte no Ocidente, do Philippe Arrier. É um livro, é um clássico. Esse livro, o Philippe Arrier mostra como que ao longo da história nós fomos tratando de maneiras diferentes a questão da morte. Como que o corpo, o cadáver, né? Como que nós tratamos primeiro, eles eram enterrados, depois colocados nas igrejas, e hoje nós temos uma relação extremamente higiênica com a morte, não é? O terceiro volume é As Epidemias na História do Homem, que é hoje um clássico. Esse livro mostra especificamente, aí não mais geral, quer dizer, não a história de doenças específicas, mas quando essas doenças tomam um aspecto coletivo. Então esse livro aqui mostra as grandes epidemias, como a peste na Idade Média, a gripe espanhola no começo do século XX e hoje a questão da AIDS. O quarto volume, As Doenças Têm História, que é outro clássico também, do Jacques Legoff, que é um dos grandes historiadores da École des Annales francesa. Ele vai então contar, são vários autores que contam, cada um deles, a história de uma doença específica, doenças que são parte até hoje da nossa realidade, como a questão da lepra, tuberculose, da própria peste negra. E finalmente, o quinto volume, que é um clássico também, embora eu não entenda até hoje porque esse livro não está publicado em português, que é Plagues and Peoples, do William McNeill. Este livro é interessantíssimo porque ele é uma tese muito curiosa em que ele defende que talvez as doenças tenham tido tanta importância na história da construção das civilizações quanto a questão social e econômica. Um exemplo apenas, ele acha, por exemplo, que as doenças trazidas por dentro do Império Romano, no final do Império Romano, das periferias do Império Romano, e que dizimaram parte da população, talvez tenha tido tanta importância quanto aspectos socioeconômicos da época. Então, são assuntos que a mim me interessam particularmente, que talvez também o leitor tenha interesse em entrar um pouco mais nessa história, enfim. E talvez leia os meus livros também, que fazem um pouco, falam sobre isso também.